Olá, pessoal, tudo bom? Nosso entrevistado de hoje vai trazer muita saudade, nostalgia à torcida do Paysandu. Ele simplesmente marcou 118 gols. É o 7º maior artilheiro da história do Paysandu e maior artilheiro do século XXI. Estamos falando dele, Zé Augusto, Zé Terçado, Zé Maluco, como vocês preferirem. Zé, muito obrigada pela sua presença. Mais uma entrevista de tantas milhares que você já deu, centenas, milhares que você já deu ao longo da carreira. E você continua gostando, né, Zé? É um grande prazer sempre falar do seu passado e do seu presente como ídolo bicolor. Olha, é uma honra estar aqui com vocês, né? Você, nosso amigo, né? A gente tem história, né, no futebol e isso que fica, né? A história é que fica, ninguém apaga. Então é sempre bom falar, né, do passado e também, né, do presente, né? Porque a gente está sempre, né, participando, sempre inserido. Agora, Zé, conta pra gente a história do menino que sonhava em ser jogador de futebol e saiu do interior do Maranhão para virar ídolo em um dos maiores clubes do norte do país. Olha, essa história, né, eu nunca, né, sonhei, né, em ser o ídolo que eu sou hoje, né? Assim, não sou eu que falo, né? São as pessoas, é o carinho do torcedor até hoje. E vim lá do Itinga, né? Um garoto que chegou aqui só com uma mochila nas costas e realizar tantas coisas boas, né, na minha vida, né? E fazer história no maior clube da Amazônia, isso é gratificante. E, né, as coisas que aconteceram, né, que não só no futebol, mas poder ajudar a minha família, né, a minha mãe, os meus irmãos, isso foi mais gratificante ainda. Zé, uma satisfação enorme falar com você. Você é um dos grandes jogadores da história do futebol paraense, né, brilhando com as cores do Paysandu Esporte Clube. Nessa semana que passou, a gente estava apresentando o programa da segunda edição aqui do Liberal Esporte, que o Bad Boy não trabalha sexta-feira. Isso já está no contrato dele. Chinelo, estrela. Quando o jogador é o estrela... Ele é de alguma igreja que não pode trabalhar. Isso, aí ele não pode trabalhar na sexta-feira. Então, eu estava na apresentação e nós mostramos o repá dos anos 2000 que tivemos aqui no campo da Escola Superior de Educação Física. Para quem não sabe, e os meninos, tem muitos meninos na equipe, eles não sabiam que aí teve um repá lá. E tem uma foto que tá o Zé, tá o Ney. Edil, né? Tá o Edil também, mas o Zé novinho todo, Zé. E eu queria que tu falasse, Zé, esse teu processo de construção, né? Cara, eu nunca me esqueço do Zé, que foi quando eu já comecei a acompanhar rádio, né? Porque na época era rádio, TV e impresso, jornal, né? Aí chegou o Zé, o Paysandu quebrado naquela época, aí chegou o Zé e o Maracanã, assim, umas duplas mais fantásticas da história do futebol paraense. Eu falo sério mesmo, uma dupla, eu me lembro Quantos anos você tinha, Zé? Eu tinha, quando o Zé chegou no Paysandu, 10 anos. Eu já vou fazer 40, olha aí como o tempo passa. Passa agora em janeiro. E teve um torneio início, que o ataque era o Zé e o Maracanã e a torcida do Paysandu. O torneio início era uma festa, né? E a torcida Todo do mundo sabia que dava repá na final. De vez em quando a Tuna e o Caixanhal faziam uma gracinha, mas eram os 4 times, né? E eu me lembro desse repá, porque eu tinha um tio que era muito fanático pelo Paysandu e outro que era muito fanático pelo Remo, eles se zoavam muito. Aí chegou o meu tio que era remista, vocês vão perder hoje, que saía a prévia da escalação no jornal. Olha esse ataque, rapaz, vocês já estão tudo quebrado, o Remo tetracampeão, depois ganhou o Penta, e aí o Zé Augusto e Maracanã no ataque. Queria que tu falasse dessa tua chegada, desse teu começo aí, Zé, no bicolor. Olha, primeiro que eu vim para fazer o teste no Pedreira de Mosqueiro, né? E aí o início de tudo foi no Mosqueiro, né? No Pedreira. E aí eu disputei o campeonato, né, paraense pelo Pedreira e em 2 jogos na Curuzu contra Sport Belém
E o outro eu não me lembro, mas os dirigentes do Paysandu estavam assistindo esse jogo, que foi na Curuzu esse jogo. E aí eu fui bem, né, no jogo, e aí, né, começou aí. Qual foi o dirigente do Paysandu que lhe levou para Curuzu? Olha, naquele tempo quem era o dirigente, o presidente era o Ricardo Rezende, mas quem era o dirigente era o Maurício Santiago, que tinha o Dia Renato também, Dia Renato também, que era supervisor. E aí entraram em contato comigo e aí Era a época do Geraldo Rabelo? Já? Não, quando eu cheguei, não. Quando eu cheguei, ele não estava mais. Então, aí entraram em contato comigo e aí naquele tempo o Paysandu estava meio bem complicado. Meio complicado, não, complicado, né? Tava complicado. Eu falo, Zé, aqui porque que tinha muitos, reclama, né? Tinha muitos jogadores assim que não tinham, né, uma história muito grande no futebol, né? E aí acabou o campeonato e aí para disputar a Série B eles me contrataram e contrataram o Maracanã também. Mas o nosso time naquele tempo não era uma máquina, né? Era um time muito humilde, né? Tinha muitos jogadores do Maranhão, né? Tinha Zé Filho, né? Tinha Hélio Maranhense. Um baixinho, né? Hélio Maranhense, tinha uma galera que era Carioca, que veio do Maranhão, né? E aí o time não era lá essas coisas. E aí quando você vem, né, para um time organizado, né, com a equipe certinha, é uma coisa. Quando você vem que já tem a desconfiança, aí é muito mais difícil para você, né, para você dar certo. E aí a cobrança era muito grande. E você sabe que no futebol paraense, quando tu é de casa, a cobrança é muito maior, né? E principalmente naquele tempo, que o Paysandu não vinha muito bem. E aí nós chegamos e aí foi para a disputa da Série B, que era um campeonato difícil. E aí a equipe não estava indo bem. E aí a cobrança vinha, né, em cima dos que eram contratados. E aí, né, a gente ia lutando, né, contra tudo e contra todos. Mas, graças a Deus, né, de vez em quando a bola pintava e o Tessado botava para dentro. Aí eu fui passando o tempo, né? A gente, quando tu não tem uma base, né, é mais difícil, porque os fundamentos são diferentes do futebol amador e eu vim direto para o profissional, não tive base, não tive nada. E aí fica mais difícil. Mas aí eu fui, né? Fui lutando, fui aprendendo mais e, graças a Deus, deu certo, né? A cada ano eu fazia gols e aí ia fuçando, queriam me tirar, mas aí o Tessado é mais rápido, né? Aí assinava outro contrato, aí fui emprestado, né, para alguns times pequenos para pegar mais um pouco de minutagem. E aí, né, em 2000 eu fui para São Raimundo de Santarém. E lá que eu fiz um campeonato muito bom com o Walter Lima. E aí um jogo na Curuzu, né, para te ver. Paysandu e São Raimundo, eu fiz 2 gols contra o Paysandu, vestindo a camisa do São Raimundo. E aí o Givanildo perguntou, né, para o Miguel Pinto, quem é esse doido aí que fez esses gols? Aí ele falou, não, esse jogador é nosso, está só emprestado. Ele falou, não, então nem devolve ele para lá, pode deixar aí que a gente já vai começar a trabalhar para disputar, né, a Copa João Avelange, em 2000 isso. Eu passei, né, de 96 até 2000 com muita incerteza, né, de continuar. Mas aí todo ano a gente fazia, né, quando não tinha os de fora, aí chamava, né, Zé Augusto, aí chamava Maracanã, e a gente ia livrando a cara, né, do Paysandu também, fazendo alguns gols. E aí quando foi em 2000, aí, né, as coisas deram certo. O Givanildo, para mim, foi um cara que me ensinou muito. Foi nessa seu padrinho no futebol. Nessa questão de fundamento, né? Ele tinha paciência, né? Tem muitos treinadores que
que não tem essa paciência com o atleta, ele já quer que o atleta, né, esteja pronto, não tem essa paciência, mas o Givanildo, de todos os jogadores que eu vi, ele sempre teve paciência e ele sabia, né, que ali podia ter uma qualidade para ajudar ele, então com ele foi diferente, eu aprendi muita coisa. Agora, Zé, você acabou de nos confessar, de nos revelar que o Givanildo foi seu grande padrinho no futebol, você não teve oportunidade de passar por uma divisão de base que lhe desse os fundamentos necessários no futebol e compensou isso com muita raça. Enfim, o Givanildo foi seu grande padrinho e tinha aquele jeito sisudo dele, aquele jeito carrancudo. Quem é daquele grupo glorioso do Paysandu que tinha mais capacidade de fazer Givanildo Oliveira sorrir? De vez em quando eu tirava uma graça com ele, né? O Van Dijk também. Assim, tinha muita gente, né, que não tinha receio de brincar com ele. Eu mesmo tenho algumas histórias que a gente tirava com gente. Ele, né? Uma vez a gente ia jogar pela Série A, né, contra o Vitória, e o Petkovic estava Petkovic jogando no Vitória, né? E aí o Givanildo estava dando uma palestra sobre o jogo, né? E aí ele falou: olha, alguém vai ter que pegar o Petrovic. Alguém vai ter que pegar o Petrovic. Aí eu gritei de lá: professor, o Van Dijk está falando aqui que não é Petrovic, é Petkovic. Aí ele falou: eu falo do jeito que eu quiser. Daquele jeito dele, né? Mas o Givanildo é um cara do coração gigante, sempre ajudou muito, não só atletas, mas como funcionários também. É um cara que tem um coração muito grande. E muitas pessoas, né, que não conheciam ele mesmo assim do dia a dia, achavam que ele era um cara né, sisudo, que não gostava de brincadeira, mas sempre que tinha oportunidade a gente tirava uma brincadeira com ele. Zé, e é muito importante tu falares, porque o Givanildo, ele era sisudo, não marrento, não mala. É diferente. Uma coisa é o cara ser mala, marrento, e outra coisa é ser sisudo. É muito diferente. Mas o Givanildo, ele não conseguiu sucesso somente no Paysandu. Ano passado, o Guto Ferreira, para ver os números do Givanildo, quão impressionantes eles foram. Ano passado que o Guto conseguiu ser o treinador com o mesmo número de acessos do Givanildo da Série B para a Série A do Brasileiro. Isso demorou muito. E o Giva, ele fez sucesso no Paysandu, para mim ele é o maior técnico da história do futebol paraense. Ele é um dos 3 maiores técnicos da história do América Mineiro, um dos maiores técnicos da história do Santa Cruz. Qual era o segredo do Givanildo? Ele não era só folclórico e sisudo. Ninguém consegue o sucesso no futebol com vários grupos diferentes, com locais diferentes, com adaptações diferentes, com realidades financeiras diferentes, com estruturas diferentes. Qual era o segredo dele? Olha, pelo tempo que eu trabalhei com ele, eu acho assim que ele também sabe formar time, né? Colocar peças, tirar peças, porque aquele time nosso de 2000, da João Avelange, era muito bom, mas depois ele foi buscando outras peças, né? Tanto que em 2001 a gente ganhou tudo. Ele tirava algumas peças que não estavam funcionando e trazia outras. Eu acho que isso é uma parte importante, você saber montar, né, equipes. E também, né, além de formar equipes, você trazer, né, os atletas para o seu lado, né? Não só agradando, mas também mostrando como tem que ser, mostrando, né, o caminho exato, né, tendo paciência para ensinar, que ele tinha muita paciência para ensinar. Quando tinha que falar, ele falava mesmo, não tinha essa coisa de eu vou me lindrar. Não, se tiver que falar. Tanto que eu vou contar uma outra história aqui, né, de um jogo que a gente estava jogando contra o Ceará, lá em Fortaleza. E aí eu era titular do time dele, né, naquela Série B. E aí, numa jogada, eu fui pela esquerda. Eu levei a bola para cruzar
pela esquerda, e na hora de fazer o cruzamento, ao invés de eu cruzar de esquerda, eu fui querer dar um 3 dedos. E aí a bola foi lá na arquibancada. Quando eu cheguei, né, no vestiário, ele falou: se você fizer mais uma vez isso, eu vou lhe tirar na hora. Por quê? O certo é tu chegar e cruzar de esquerda. Só que eu tinha uma dificuldade, né? Um pouco de dificuldade para cruzar. Então, eu fui querer meter um 3 dedos. Aí, quando chegou, né, em Belém, ele me chamou e teve aquela tensão. Olha, você tem que treinar mais essa parte do lado esquerdo. Tanto que eu fiz gol depois, fiz gol de esquerda, fiz bons cruzamentos, dei passe. E isso é importante, né? Você ter essa visão de ver que o atleta, né, tem qualidade, que ele pode lhe ajudar, e também tentar ensinar algo, né, porque ninguém sabe tudo, né? Então isso nele também foi muito importante, não só comigo, mas com outros jogadores, com o Albertinho, e outros mais, Magno, muitos jogadores ali que tinham essas dificuldades, mas ele tinha essa paciência de estar lapidando, e tanto que deu certo, né? Que nós subimos para a Série A, né? Fomos campeão da Copa Norte, né? Campeão dos campeões. E aí vai, né? Campeão paraense, né? Ganhando os times todos do Campeonato Paraense invicto. E isso agrega muito nessa questão da paciência, né? De saber ensinar também, porque muitos dos jogadores hoje, às vezes, ficam no meio do caminho porque não tem, né, a paciência. A gente vê muitos hoje vídeos de jogadores que no início, né, tinha muitas dificuldades, né, foram jogar, no caso do Marcelo, né, foram jogar no Real Madrid, foram ídolos, né? Então, essa questão da paciência também é importante. Zé, você tem a humildade de reconhecer, por exemplo, você acabou de falar que não sabia cruzar, né? Que você tinha deficiência nos cruzamentos. De perna esquerda, de direita, aí já era diferente. E você sempre foi reconhecido como um jogador muito raçudo. A torcida sempre reconheceu essa como a sua maior qualidade. O que significou a raça na sua carreira? Por que você fez da raça a sua maior característica? E o que representa ser reconhecido até hoje pela raça? Olha, Ciane, de onde eu vim, né, de uma cidade pequena, né, que é um distrito de Dom Eliseu, né, de uma família humilde, e ter essa oportunidade, não tinha outra opção de voltar sem nada. Então, a gente, né, tem que dar o máximo. E é sempre o que eu falo, né, para alguns jovens, né, quando você tem a oportunidade, você tem que agarrar como se fosse, né, ali o último prato de comida. E aí eu tinha, né, na minha mente coisas boas, né, de ajudar minha mãe, de ajudar meus irmãos de alguma forma. Então, essa oportunidade do Paysandu, para mim, foi a cereja do bolo, né? Porque eu vim para o Pedreira. E aí, né, tive a oportunidade de ter um contrato com uma equipe como o Paysandu. E aí não tinha outra oportunidade de não ser treinar muito, né, de ter vontade, mesmo quando dar o sangue, então. Mesmo quando não entrava, às vezes, porque eram muitos jogadores, né, querendo espaço. Quando tem muitos, às vezes o treinador deixa fora do treinamento, mas isso nunca fez com que eu esmorecesse, ficasse me lamentando. Eu sempre procurava treinar mais do que os outros, porque na hora que eu tivesse a oportunidade, né, se eu tivesse ali 5 minutos, eu ia tentar transformá-los em 30, uma hora, porque é a oportunidade. Você, né, passou, né, se você não agarra, aí vem outro e pega. E aí eu tive nessa essa perseverança, a vontade de vencer e de fazer história. E eu acho que Deus foi maravilhoso comigo, né? Teve o meu esforço, teve a minha luta,
né? Teve a paciência às vezes do torcedor, teve a paciência dos treinadores, mas também a minha vontade. E eu fazia, né, as pessoas entenderem que eu deveria estar ali. Zé, eu vou te fazer agora uma pergunta que muita gente já deve ter feito, mas não dá para deixar de fazer. Você fez muitos gols importantes com comemorações clássicas. Teve aquele gol contra o Remo, que você saiu imitando o Paulo Cacheado. Teve aquele gol contra o Avaí na final do Campeonato Brasileiro de 2001, que você saiu comemorando, feito o Zé Maluco mesmo. Teve o da chuteira beijada pelo Luiz Omar. Qual foi o seu gol, afinal, que você considera mais importante? Olha, os torcedores, eles sempre lembram, né, desses momentos, né? Por exemplo, eu não fiz muitos gols, eu deveria ter feito mais gols, mas como eu era um jogador de lado, né, que eu era rápido, e aí não fez muitos gols, imagina. Ele fez 118 porque gols. Eu joguei muito tempo no Paysandu. Então, eu poderia ter feito mais, mas no início da minha carreira, eu era um jogador mais de lado. E eu tentava fazer, mesmo na hora de fazer o gol, eu procurava o que estava mais fácil para fazer. Então, eu deixei de fazer alguns gols. Mas quando eu entendi que quem aparecia na página do jornal era quem fazia, aí eu falei, não, agora eu tenho que fazer. Então, isso teve um pouco, né? Eu poderia ter feito mais, mas eu sou muito feliz, né, com os gols que eu fiz. E aí é onde entra aquela história da questão dos treinamentos, né, da oportunidade. Aí eu estava lá no banco, às vezes, quando não era titular, a torcida me chamava. E aí eu era daquele tipo de jogador que, na hora que me chamavam, eu não ia trotando igual eu vejo uns que trotam hoje. Então, eu já dava o pique e aí a torcida já ia junto, né? Eu já me incomodo com o jogador, eu falo para ela. Eu já ia me arrepiando, já ia com aquela vontade, e aí o torcedor vem junto, né? Quando você entra assim, você entra com uma energia diferente. Aí ou é 100 ou é 0, mas muitas vezes, graças a Deus, eu estava no momento certo, né, na hora certa, para fazer o gol. E aí veio o apelido Super Zé, né? Quando não está dando certo, chama o Super Zé, né? Aí, amuleto, era tudo. Teve muitos apelidos, mas os gols, assim, que o torcedor fala muito, é aquele contra o Ananindeua, né? Que o Paysandu poderia ter ficado... beijo na chuteira que o Luiz Omar poderia ter ficado sem série, né? Então, as pessoas lembram muito desse gol. Mas, para mim, assim, um gol importante foi assim, que eu queria fazer muito, foi o gol da final também contra o Avaí, porque aquele jogo foi um dos melhores jogos que eu fiz. Eu considero esse. Foi um dos melhores jogos que eu fiz com a camisa do Paysandu. Então, eu chutei muitas bolas no gol e o goleiro pegava todas as minhas e deixava do Vandique entrar. Eu falei, Não, mas foi esse. Para mim foi esse, mas esse foi importante também porque o Paysandu, né, não ficou sem série. E aí só tem um time, né, que ficou sem série. Então, o Paysandu não conta. E Zé, até para a galera que está mais nova aqui, né? A minha pergunta é outra, mas como os meios de comunicação eles mudaram, o Givanildo foi um grande jogador, chegou na seleção brasileira como lateral esquerdo, jogou no Santos e jogou no Corinthians, tá? Jogou ao lado do Sócrates e ele foi gigante. Não foi só um grande treinador, ele foi gigante. Eu acho que ele foi para a seleção também. Jogou na seleção brasileira, foi lateral esquerdo de seleção brasileira, então é sempre importante. Você ainda tem contato com ele, Zé? Não. Só às vezes quando é aniversário, aí a gente manda uma mensagem, ou então fala, mas aí tu liga para ele, ou então manda uma mensagem aí, parabéns, professor, saúde, aí ele, ok, beleza. Mas a questão do celular, né? Bem do jeito dele. Isau, eu queria que tu falasse, amigo, como tu acabou de citar, né? A questão de tu teres vindo para cá, de não ter feito base, tem toda a questão de Tinga. Qual era
tu já falou da questão de melhorar de vida, né? Consigo ajudar a família, isso é o mais importante para mim. Mas o Paysandu sempre foi a tua opção? Ou tu pensou, na época, novamente, para a meninada que está aqui acompanhando a gente, a Tuna jogava a Série B do Campeonato Brasileiro. A Tuna não é o que a gente vê hoje da Tuna, né? O Paysandu sempre foi a tua opção, o teu foco aqui em Belém, ou foi o destino que te levou a ir para o Paysandu? Ou o Zé falou, eu vou para Belém, vou trabalhar para jogar no Remo, no Paysandu ou na Tuna. Como é que foi, Zé? Não, quando eu era garoto, quando eu tinha uns 16 anos... Eu vi a camisa do Paysandu e me apaixonei. Não, quando eu tinha uns 16 anos, tinha não sei se vocês sabem, o Joaquim, que foi treinador de goleiro, ele andava muito pelaquela região ali de Dom Eliseu. Então, era para eu ter vindo, né, jogar na Tuna, para fazer teste na Tuna. E aí, a Tuna também foi jogar lá no Itinga, que o Giovanni ainda jogava na Tuna. E aí, uma semana antes de ter esse jogo da Tuna, eu fui jogar um jogo pela seleção lá de Açailândia, aí eu quebrei, com 16 anos, quebrei a clavícula, e aí não participei do amistoso contra a Tuna. E aí era a chance de eu vir pela Tuna. Então, acho que não era a hora ainda. Aí, quando tinha 16 anos, aí quando passou o tempo, eu fui jogar em Açailândia, aí fui o artilheiro do campeonato lá. E aí, né, teve o convite do Pedreira para eu fazer um teste no Pedreira. E aí foi nessa... Eu já tinha uns 19 anos já. Aí eu acho que foi o destino, né? Porque eu poderia ter vindo para a Tuna e ter uma base e quem sabe... E a visibilidade da Tuna, como eu falei, era outra. Era outra, né? Série B de brasileiro, né? Era outra e, tipo assim, eu acho que foi o destino. E também, que lá no Itinga, que tem a Cefa, né? Que é a divisa... Aí a primeira camisa que eu ganhei de time foi do Paysandu. Aquela que tinha uma Coca-Cola vermelha. Né? Então, eu acho que ali já era um sinal, né? Eu falei. De um amigo meu que morava lá, ganhou de um funcionário, né? E aí, sim. E aí ele falou que não ia querer a camisa e aí me deu a camisa. Era para ter até guardado, né? Porque com certeza. Ia ficar na história, né? Bateu o olho naquela camisa listrada, o coração bateu mais forte. E tipo assim, quando eu cheguei aqui, no Pedreira, e aí que eu fui ver, que lá no interior a gente não acompanha. E na época que tu era menino, era mais televisão e focava-se muito nos times do sul e sudeste, né? E aí, quando eu cheguei aqui, né, em 96, que eu fui para o Pedreira, aí que eu fui, né, ver a dimensão do que é repar, né? E aí eu contei uma história que eu assistindo, né, o jogo repar. Na verdade, eu assisti primeiro aquele jogo do Corinthians, né? Remy Corinthians. Remy Corinthians Do gol do Castor. Sim. E lá tinha muito Paysandu, né? Os caras se reuniam para assistir. E aí depois eu fui ver um repar. E aí, né, vendo o jogo, eu vendo o Ageu, né? Os caras que jogavam, né? Muitos jogadores bons naquela época, do Paysandu e do Ageu pelo Remo. E eu olhei, né? Vendo aquela torcida e eu falei assim, um dia eu vou estar aí como atleta, vestindo essa camisa. Aí eu falei, o meu foco foi esse. Depois desse jogo, aí eu falei, eu vou estar vestindo essa camisa. Porque eu via, né? E os caras, assim, o Ageu para mim foi um dos caras, assim, que eu me espelhei. Ele é teu ídolo? Eu me espelhei muito nele, sabe? Legal. Porque eu via ele... tipo assim, um cara que também não tinha o estereotipo de atleta. O biótipo, mas era, né? Mas ele não tinha, né, tempo ruim com ele. Quando ele pegava na bola, ele botava na frente e ia... Então, foi um dos caras assim que eu tenho um respeito e um carinho, porque
foi um atleta que, né, deu muita alegria e tem muita história no futebol, né? Eu acho muito engraçado isso, né? Porque eu já fiz jogo lá na Vila do Neymar e já tive a oportunidade de ver o jogo do Messi, com o Messi em campo, já tive a oportunidade. E aí eu não tenho... Eu acho grandes jogadores, sensacionais, de um nível enorme, mas é impressionante, eu nunca tive a oportunidade de um dia se eu entrevistar o Romário, assim, que eu acho que a lembrança, quando a gente é mais jovem, ela pega muito na gente. Eu acho que esse é um dos principais momentos da entrevista, que eu nunca vi o Zé revelar um jogador que eu creio que é teu ídolo, né, Zé? Eu joguei com muitos jogadores bons, que te jogadores formou assim, sim, né? O meu, assim, o que eu joguei que pô, foi a melhor dupla, assim, eu, Van Dijk, eu, Balão, mas assim, eu tô falando de início, sabe? Sim, o que te inspirou, né? O cara que eu via e eu falei, esse cara é diferente, né? Porque tu olhava para ele, tu não dava nada, mas na hora que colocava, ele ia lá e fazia a diferença. Então, tem algo de especial, né? Pessoas assim. Então, para mim, ele foi uma das referências. Agora, Zé, você foi um dos maiores ídolos do Paysandu e, apostando nisso, tentou entrar para a política e não deu certo. Eu ainda não desisti. Eu sou daqueles que lutam, hein? Fazer a dupla Zé e Bad Boy para política. Houve uma certa decepção por não ter dado certo ainda? Decepção da torcida do Paysandu? Não acho. Ninguém é obrigado a votar em ninguém. Eu acho que você tem que votar pelo que você representa, o que você faz. Eu tento sempre, Ciane, eu tento sempre fazer a minha parte, sabe? Eu ajudo muita gente, mas eu não fico chorando pelos cantos, fica guardando mágoa. Não, tudo na nossa vida tem seu momento. Eu acredito assim que por eu ter, né, e ter tido outros jogadores que se elegeram, que até com menos histórias do que a minha, mas isso para mim Por isso a minha pergunta. Por isso, não é por isso que eu vou vou deixar de ajudar, vou deixar de fazer a minha parte. A gente tem que fazer a nossa parte e aí esperar, né, que o destino, o Deus que possa colocar. E assim, mesmo eu não ganhando eleição, eu vivo muito bem, vivo a minha vida, faço meus corres, né? E aí a gente vai tentando ajudar de alguma forma as pessoas, porque o que a gente vem fazer aqui na Terra é isso, às vezes você fica, né, triste, mas por não ter conseguido, mas você não pode desistir, você tem que continuar a luta, continuar buscando, e eu continuo fazendo a minha parte, tentando ajudar de alguma forma, porque eu sei que uma hora vai dar certo. Uhum. Agora, Zé, você fez parte de um dos capítulos, alguns dos capítulos mais gloriosos da história do Paysandu, mas também viveu momentos tristes, dramáticos, que também ficaram na memória da torcida, como o Salgueiraço. O que afinal aconteceu naquele vestiário no intervalo? Você pode revelar para a gente? Olha, no jogo do Salgueiraço a gente teve o jogo de ida, né, que foi empate, e a gente estava confiante, né, na vitória. Mas, assim, eu não vi, não teve nada assim de estranho. Eu acho que a equipe travou em campo, não conseguia jogar no nível que deveria. E foi um jogo onde as coisas não deram certo. Mas dentro do vestiário não teve nada, até porque, né, antevéspera... Não houve nenhum tipo de cobrança salários, bichos atrasados, nada disso? Tanto que antevéspera a gente recebeu 2 meses de salário. Então, por que fazer algo se você está recebendo o seu salário? E por que você acha que surgiu essa história, Zé?
Até hoje se comenta isso. Mas é sempre, quando não vem o resultado, sempre vai ter, né? Vai criar uma... Às vezes até de gente interna que estava do lado deles. Tanto tem outros capítulos que, como o jogo do Boca Júnior, cria-se uma história. Teoria da conspiração. Mas não teve né, essa coisa de abrir o... Não, até porque naquele jogo... todos nós estávamos querendo vencer, porque o bicho era 15 mil reais. Naquele tempo eu já estava contando para ver se eu comprava alguma coisa para mim e mandar lá para o Itinga, né? E aí não teve isso. No Salgueiraço eu acho que foi... a equipe travou em campo, jogadores que têm um nível muito bom, como o Sandro Goiano, que é um dos maiores cabeças de área que eu vi jogar no Paysandu, travou em campo e não conseguia fazer a equipe jogar. E, fora isso, não aconteceu nada. Eu acho que foi o dia mesmo que não era para ser. Eu acho que... porque ali o cenário estava propício para uma grande festa, né? Acho que era domingo de manhã. Todo mundo acordou cedo para ir para o jogo, lotado a Curuzu. E aí, no final, não deu certo. Foi um daqueles jogos que as coisas não deram certo e deu certo para o Salgueiro. Zé, eu queria que tu me falasse, já voltando de 2009 para 2000... 2010. Não, 2000. Não, 2010 foi... o Salgueiraço, né? Nós tivemos um dos maiores reparos da história, que foi o da Copa, os confrontos da Copa João Avelange, né? Tu acaba marcando gol no primeiro clássico, né? Não, foi no segundo. Mas a gente vai... O mundo era diferente, o futebol era diferente. E eu sou da Marambaia. E lá na Marambaia tinha um tal de Cazuzas, né? E os jogadores dos dois times, eles iam muito pra lá. Por que eu tô te fazendo essa pergunta? Vitrine daquela época. Por que eu tô te fazendo essa pergunta, Zé? Porque os dois times foram muito bem na Copa João Avelange. E, infelizmente, eles acabaram sendo eliminados na semifinal. O Remo pro Paraná e o Paysandu no jogaço contra o São Caetano. O Remo é eliminado no domingo, empata 0-0. Não, perde de 2-1 para o Paraná aqui, o Paysandu perde de 5-4. 2000, né? Eu fiz gol naquele jogo. Então, no Parque aquele jogo Antártica, louco. Como é que era a resenha de vocês? Porque os times foram avançando, eles foram indo... o Remo ganhava do Caxias de 3-0, o Paysandu ia para Ribeirão... E era muito similar, ele jogando fora, jogando em Belém. O Paysandu ganhava do Botafogo lá em Ribeirão Preto, eles iam avançando de fase. Vocês conversavam entre vocês, bora, um torcendo pelo outro? Naquele tipo Remo tinha o Robinho, tinha o Daniel Edgar, o Luiz Fernando, que depois jogou com vocês no Paysandu, que era Teixeira na época... vocês conversavam assim quando vocês se encontravam? Lógico que tem a rivalidade dentro de campo, mas bora indo junto, bora avançando e tudo mais. Teve isso, Zé, naquele ano? Não, a gente não tinha muito contato, né, naquele tempo. Era mais... quando se encontrava, falavam. Normal. Não teve para mim assim um ano dos dois irem tão bem, assim, os dois juntos numa Série B. Assim, a gente não tinha muito contato, mas quando se encontravam, a gente falava, né? Porque tinha muitos jogadores lá que a gente conhecia, né? Mas, assim, essa questão dessa resenha não tinha, né? Até porque naquele tempo era diferente, né? Não tinha essa visibilidade que tem hoje de internet, de estar conversando, tendo mais contato. Não tinha muito. Apesar de ser em 2000, a gente não tinha, né, essa facilidade. Essa facilidade. Né? Então, as coisas foram acontecendo e ali, naqueles jogos, né, jogos também memoráveis, né, aquela equipe do Paysandu estava começando da Liga, né? E aí, em 2000, a João Avelange foi né, ali foi o início do processo para a gente conseguir todos os títulos que a gente conseguiu. Agora, Zé, hoje... Deixa eu só fazer uma pergunta para o Zé rapidinho desse jogo. E a onda do Tico com o Valdo Souza?
que teve aquela paralisação lá do Mangueirão, Zé. Fala pra mim o que foi aquilo. Tu lá dentro do gramado, o que é que tu lembra daquele momento, Zé? Olha, Beijo, Valdão. Beijo pra ti. O pior é que eu nem lembro direito dessa história, porque foi tão, né? Coisa que eu não... Valdo é meu vizinho. Teu vizinho. Eu e o Zé Augusto também. Eu moro perto ali, na Veiga Cabral. Legal. A Ciane toma café todo dia na padaria lá. Beijão pro Valdo. O Valdo é um cara sensacional, né? O Tico também, né? Mas não sei qual foi a onda. Aquilo ali foi uma pergunta que eu queria fazer pro Zé, porque aquilo ali para mim é um dos momentos assim mais antológicos, porque não é saudosismo, né? Que a galera brinca muito aqui com o Bad, porque ele fala, mas não é saudosismo. Assim, eu falo isso pra Senha, não é saudosismo meu. É porque eu era garoto, então isso marca muito pra gente, assim. E eu achava vocês melhores que os caras que jogam hoje. Não é saudosismo afirmar que o futebol de antes era muito mais gostoso. Eu acho ele melhores do que os que jogam hoje. A minha opinião, eu falo pros meninos, eu trabalho com menino de 23, 24 anos aqui. Era melhor do que é hoje. Eu falo, eu comprovo para vocês. E aí eu começo a explanar, dar embaixo momento de querer dar aula. Porque ele é considerado o mais velho. Considerado não, ele é o mais velho daqui entre os menudos do grupo de Berarco. E aí eu falo que vai começar meu ar professoral, mas eu falo não, que eu acho melhor o futebol naquela época do que é hoje. Vocês eram bem melhores. Zé, a sua relação com o futebol hoje em dia, você é comentarista da Papão TV, assiste aos jogos do time, sofre com os jogos do time, comemora muito, como deve ter comemorado essa vitória de virada contra o Confiança. Uma pergunta agora, você acha que o Zé Augusto daquela época se encaixaria hoje como uma luva nesse time do Paysandu? Olha, eu acho que eu ia fazer mais gols do que naquele tempo, porque eu acho que a bola passa muito mais vezes hoje. Eu vejo que não tem aquele posicionamento, né? Que a gente, quando pega, né? Quando fica mais experiente, você sabe até onde a bola vai passar. Eu fiz aquele cara para estar no lugar certo hoje em dia. No final assim, nos momentos já de final de carreira, eu fiz vários gols assim, de pensar antes da bola ser... Tanto que o Torrô errava o chute, eu ia lá e consertava. E tem outros jogos, né, que a gente... Por exemplo, aquele gol contra o Ananindeua. Ali foi intuição e posicionamento. Tipo, o cara fala, tu tem sorte, mas não é só sorte, mano. Tu tem que ter, né, a intuição de que a bola vai passar. Tinha uma frase famosa que a torcida do Paysandu falava quando o Zé pegava na bola, que era, não pensa, Zé. Não pensa. Era justamente isso, a intuição. Mas o instinto. Eu ia contra a torcida, eu pensava também, né? Porque eu fiz gols que era o instinto, a raça que falava mais alto. Era isso que eles queriam dizer. E assim, o torcedor do Paysandu, ele gosta, né? Quando tu veste a camisa mesmo de verdade, tu às vezes, até quando tu erra, tu é aplaudido, porque ali tu tá com a vontade de fazer o certo. Mas, não, às vezes... Eles lhe aplaudiam quando erravam, diferente. Muitas das vezes, sim. Por quê? Porque ele entendia que eu tava, né? Não, qualquer um que a torcida do Paysandu uma vez eu bati um pênalti. É porque é o Zé Eu bati um pênalti contra o Águia, errei e a torcida aplaudiu, pô. É porque era você, Zé. Mas isso aí Zé Augusto tem o direito de Eu acho que também é o crédito, né? O crédito, com né? certeza. E assim, essa coisa a gente constrói, né? Foi construído no dia a dia, nos jogos, e aí ficou para a história. E Zé, depois do jogo do Brasil com a Noruega, o Romário ele deu uma entrevista, eu acho que o Romário está com 55 anos hoje. Não tem mais. Eu sou fã do Romário. O Romário tem mais. Tem mais, né? Que quando ele ganhou, eu estava com 8, mas eu sou muito fã do Romário. Para mim, ele é o maior jogador que eu vi jogar foi o Romário. E ele deu uma entrevista falando que se ele jogasse hoje com a idade que ele tem, ele falou que ele não teria, logicamente, isso é
humanamente possível, a mesma explosão física para chegar, mas ele pegou, eu sou mais inteligente que 95% dos caras que jogam na minha posição. E os gols médios que eles perdem, eu faria. Ele afirmou, eu acredito que ele faria. Qual a diferença primordial para ti da época que tu jogou para agora? Porque o Rodolfo fala que o futebol que ele acompanhou quando ele era criança, adolescente, começando a ser adulto, era melhor do que hoje. Por que o futebol, na minha visão, era melhor? O que o Zé tem para falar do porquê que o futebol, quando tu jogou, era melhor? E se era melhor em que, Zé? Eu acho que, tecnicamente, né, no passado, assim, mais recente, era melhor. Tu viu o Romário jogando. O Romário, porra, tecnicamente, cara... Não, ele pegava a bola na cara do gol, dificilmente tu via o Romário chutar uma bola para fora. Errar, ele ia errar gols, mas a maioria que ele pegava, ele fazia. Então, era diferente. Tu vê um Robigol fazendo gols diferente, né? E hoje eu acho que assim, o futebol melhorou em estrutura. Mas tecnicamente está muito, muito igual. Você vê aí a seleção brasileira, pô, os caras ganham milhões, né? Tem estrutura, né? Porque os times que eles jogam são diferenciados. Eu acho que melhorou foi a estrutura. Agora, a maneira de pensar dentro de campo, lá atrás, né? Tanto que tu vê Ronaldo, Fenômeno, eu sei que são caras diferenciados. Mas se jogassem hoje, pô, eu acho que eles iam ganhar o triplo do dinheiro que eles ganharam. E o Zé, se jogasse hoje? Eu ia ganhar dinheiro, porque eu vejo, né, eu vejo alguns aí que ganham muito dinheiro, mas não fizeram nem a metade dos gols que eu fiz, e ganharam os títulos que eu, não menosprezando, claro, mas eu acredito que seria muito melhor, porque, né, tem uma estrutura. Hoje tu não corre mais 12 quilômetros, 15 quilômetros numa estrada de asfalto, né? É tudo ali... Cientificamente trabalhado, tudo é pensado. Os atletas, né, trabalham, né, o que tem que trabalhar, né? E aí eu acho que a estrutura de hotel, é muito melhor hoje, de gramado, é muito melhor. Tudo é melhor. Zé, uma pergunta agora queima-roupa. Não quero que você fique em cima do muro. Você, como comentarista dos Jogos do Paysandu, está acreditando no acesso? Olha, eu tô acreditando, porque o nível da Série C também não está alto demais. A diferença dos times não tem muita diferença. O Paysandu tem jogado contra os times que estão lá na frente e tem jogado de igual para igual. Ganhou do Guarani, ganhou da Inter de Limeira, não. Não, perdeu 2-1. Perdeu para Inter e para o Santa aqui em Belém. Pois é, mas são times que estão iguais ali. Agora o Paysandu precisa melhorar, né, nessa questão de melhorar dentro de campo mesmo, porque tanto taticamente, né, tecnicamente, porque no quadrangular é uma outra história, né? Já é um outro campeonato. Aí você vai pegar os 7 melhores, né? Contando com o Paysandu. Tu vai pegar os 7 melhores e aí, se você vacilar, você, né, perdendo 1, 2 partidas, você já fica praticamente eliminado. Então, tem que aproveitar esse tempo para treinar, porque mesmo sendo comentarista da Papão TV, eu não posso deixar de analisar dessa forma que o Paysandu, depois que teve mais tempo para treinar, né, eu acho assim, tecnicamente, eu acho que teve um desequilíbrio para pior. E precisa melhorar nessa parte, porque, né, quando você vacilar contra um time tecnicamente melhor, aí você não vai ter tempo para... não vai ter tempo para se recuperar dentro da competição. Hoje ainda tem, né? Como tu perder para o Amazonas. Ontem
teve dificuldade, muita dificuldade para superar uma equipe fraca, né, tecnicamente, né? Tanto que é o lanterna fraco da competição. tecnicamente, e aí você, né, ganhou, porque eu acho que ali, além de ter, né, o time guerreado no segundo... Pois é, além de ter guerreado no segundo tempo, né, tem a mística da Curuzu e tem a torcida, né, que leva o time nas costas também. Não dizendo que a equipe não lutou, porque tem jogadores ali que têm qualidade técnica e buscam sempre fazer o seu melhor. Beleza. É isso, meu amigo. Muito bom falar com o Zé. Adoro o Zé. Sempre muito bom falar. Ele vivia falando de você, Eu viu? falo direto do Zé. Eu gosto muito direto. do Zé. O Zé, para mim, é um dos maiores jogadores da história do futebol paraense. Eu também acho. E falando pela primeira vez para ti, tá, Zé? Eu tenho uma listagem dos maiores jogadores que eu vi no futebol paraense. Para mim, um goleiro assim da época é o Ivaí. O goleiro do Remo, para mim, era. Eu sempre falo do Ivaí também. O Ivaí, para mim, é sensacional. O que mora no Jurunas. Nunca mais eu vi. De vez em quando eu vejo ele lá no Jurunas. Se tu tiver o contato dele, me passa o contato dele para ele te trazer. Eu não sei se eu tenho contato dele. Papagaio, amigo. Eu fiz uma matéria com ele uma vez, que ele é o rei da pipa lá no Jurunas. Ivaí é sensacional. E para mim. É o Nego Gato, né? É o Ivaí, Jean, Rogério Belém, o Ivaí, o Jean, Rogério Belém, o Zé, o Robson, o Sandro, para mim. O Arthur eu não vi muito. O Arthur, quando ele explodiu, era muito garoto. Então, eu peguei muito já adolescente a geração do Zé e desses que eu citei. Então, para mim, é a questão que eu falei, né, do marcar quando tu és criança, entendeu? Mazinho, e adolescente. Não, era bem também, pequeno, né? quando o Mazinho jogou. Mazinho é meu camisa 10. Mazinho e Arthur. Eu acho que esse é um dos grandes prêmios que o trabalhar na comunicação ela me dá, entendeu? Que é conviver com o Zé e ter o respeito, tipo, e trato muito bem o Zé. Eu agradeço pelo carinho, respeito e é isso que fica, né? Van Dijk e Rob Gol, para mim é uma... O Robson, um trio. o Aguinaldo, assim, vocês são... Eu tenho para mim uma missão que enquanto eu tiver a oportunidade de estar em grandes microfones, como é o do Grupo Liberal, sempre exaltar os que fizeram o futebol paraense grande. O Sérgio para mim, o Sérgio é o único Jobson, né? O Jobson, né? O Rogerinho, que é... o contato dele? De quem? Do Sérgio? Do Sérgio eu tenho. A gente tem um grupo. Pra gente trazê-lo aqui, o Sérgio ele é o único jogador que foi campeão brasileiro por Remo e Paysandu. Exatamente. E eu não vejo o Rogerinho, entendeu? Então, eu sei lá, eu acho que a gente tem um erro. Aí eu cobro a Federação Paraense. Eu cobro o sindicato dos atletas. Não mais homenagens, né? Não, amiga, porque eles têm que ser citados. Eu falei na sexta-feira passada. Tu tem noção que no grupo da Seleção Brasileira que ganhou a Copa do Mundo de 2002, 12 jogadores daquele grupo jogavam no futebol brasileiro. É diferente do que hoje. E o Paysandu não foi rebaixado, enfrentando 12 jogadores que foram campeões mundiais em 2002. O Paysandu joga a Série A. Então, esses pontos, eles não são colocados para a meninada. A meninada não sabe. A meninada escuta o pai falar. Acabaste de me inspirar para uma crônica. O irmão mais velho falar. Então, eu acho que a gente tem o dever e a obrigação de exaltar o jogador que fez. Porque eles fizeram a força do... Eles são memórias vivas do porquê a gente ama o futebol, do porquê eu sou apaixonado pelo futebol. E eu te amo, tá, Zé? Tá, obrigado. Eu também, Zé Augusto. Espero que a tua esposa não fique com ciúme, mas eu também te amo. Não tenho ciúme. Esse tipo de carinho é maravilhoso. Meu amigo, obrigada. Muito obrigado pela sua presença, que você continue brilhando na sua carreira como comentarista, na sua vida pessoal. Quem sabe, né, no Liberal, né? Olha aí. Né? Agora o Abner saiu, agora tem chance para É o tio Bad agora. O Bad é meu parceiro. Olha aí, atenção, Bad Boy. O rosto mais bonito da televisão brasileira. Não, paraense. Não vai também, Não, eu acho assim que o Bad é um rosto diferente, assim, entendeu? Ele é um rosto mundial, assim. A gente falou que vai ter o de salto com o Bad.
quando a Ceni sair de férias, aí não tá vendo a bola aqui, Zé? Aí vai ser o rosto do Bad aqui no lugar da bola. Não pode rir que a gente não ri de amigo, tá, Natália? Aí vai ser o rosto do Bad aqui, de salto com o Bad. Vai ficar top. É isso, gente. Aliás, a gente precisa trazer o Bad Boy aqui. Né? Não, amiga, não. Senão não vai dar certo. Deixa ele lá, que ele já grita ali naquele estúdio, tu quer que ele grite aqui, não. Obrigada, Zé, mais uma vez. Obrigada, Rodolfo. Até semana Valeu, que sim. vem. E vocês aí de casa, muito obrigada. Até a próxima semana.